Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, bem no comecinho do livro. Eu quero ler uma pequena historinha com você que está aqui em Romanos. Romanos 1, a partir do versículo 18, por favor. A minha versão tem assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passam a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Diga misericórdia. Agora você pode sentar aí confortavelmente nesse lugar que você está. Eu quis muito ministrar essa palavra, quero muito ministrar essa palavra, porque primeiro ministrou a minha vida, falou comigo profundamente, e eu creio que essa palavra também pode falar profundamente com você. Essa palavra pode mudar muita coisa na nossa vida, porque mudou na minha, eu quero que mude na sua também. Do jeito que essa palavra está escrita aqui, por autoria do apóstolo Paulo, conhecidíssimo, daqueles que têm proximidade com a Bíblia, com a palavra. Essa palavra aqui, esse escrito dele aqui, traz umas manifestações. Eu quero falar de 3 delas. E ele explica didaticamente essas manifestações. E de uma forma até simples, de fácil acesso, nós temos entendimento sobre essas manifestações. Ele fala de manifestação do conhecimento de Deus. Ele fala da manifestação da ira de Deus. Mas ele também abre uma porta da manifestação do amor de Deus. Em 3 manifestações, são as 3 que eu quero tratar hoje aqui. E tudo está muito claro nesse texto. E a gente vai ter que abrir a nossa mente e abrir principalmente nosso coração para entender como que Deus manifesta-se no seu pleno conhecimento, para que todos o conheçam, mas também como ele reverbera o que seria a tal ira de Deus. E nós vamos entender por que a ira de Deus é algo que nós devemos considerar, porque é dessa ira que nós podemos escolher o amor manifesto. Sem essa ira, não se sabe que manifesto é esse, de amor. Mas com essa ira, vem o entendimento que nós podemos ter acesso ao amor de Deus. Isso porque é um tratado teológico que a gente podia gastar aqui 4 anos de estudos teológicos para poder desvendar. Mas hoje eu não quero me estender muito. Eu quero ser didático, eu quero ser direto. E é por isso que eu pedi muito a sua atenção. Porque muitas dessas coisas aqui, teólogos escrevem livros só sobre esse pequeno trecho que nós lemos. Mas hoje eu não quero complicar. Eu quero, na verdade, te entregar chaves para que você possa abrir portas e dizer, por essa porta aqui, eu posso entrar em segurança. Ninguém está me enganando. Está aqui na palavra. Então hoje vai ser simples, porém profundo. Porque nem tudo que é simples é raso. Pode ser simples, mas pode ser muito profundo. Por que eu digo profundo? Porque hoje pode mudar a nossa vida. Deve mudar. Todo culto deve mudar vidas. Se não, para que viríamos para cá? Para que assistiríamos a mensagem na internet? Na internet eu posso te entregar uma das coisas fabulosas que o reino de Deus nos envia. O mais importante, eu digo, em um culto, que seria a palavra, o estudo da mensagem, eu posso te entregar pela internet. Mas a segunda coisa que eu vejo no culto, que é mais importante, pela internet eu não posso entregar, que é a comunhão. É aí só presencialmente. Aqui a gente pode se ver, pode conversar, pode rir. E aí na comunhão a gente vai fortalecendo o laço de igreja. Mas o mais importante do culto não é o louvor, se bem que o louvor está uma bênção, eu estou achando, né? Não sei o que é porque, mas eu estou, para mim está bem. Mas eu sei que quando a igreja cresce,
Só esse louvor aqui não vai bastar. Isso eu já entendo. Vai ter coisas maiores. Isso eu sei. Mas, porém, em todos os cultos, seja de igreja pequena, iniciante, seja de igreja grande e tradicional, o mais importante vai ser o estudo da palavra. Porque louvores não vão te sustentar no dia da ira de Deus. Mas a palavra vai. E é isso que a gente vai entender hoje aqui. Eu já viajei para o interior do Nordeste. Já viajei muito, já preguei em muitas igrejas do interior do Nordeste. Teve um ano que eu viajei para o interior do Nordeste para uma igreja só, 12 vezes. Uma vez por mês eu estava naquela mesma igreja ministrando alguma coisa da palavra. E hoje eu vejo o crescimento daquela igreja, e hoje eu vejo como aquela igreja está fortificada, e eu sei, pelo menos um tijolinho daquela igreja eu coloquei lá, porque ela é toda pautada na palavra. Então, palavras são construções. A mensagem de hoje é uma construção aí dentro de você, uma construção de fé. O apóstolo Paulo começa dizendo que, apresentando, né, o conhecimento de Deus. No trecho que a gente leu aqui, ele diz que há uma revelação. Diz que Deus é uma revelação. Deus é uma manifestação revelada. E esse Deus revelado é revelado nos céus contra toda impiedade e contra toda injustiça. É uma revelação. Nos céus. Ele faz uma ligação dos céus para ministrar uma revelação. Então, os atributos invisíveis de Deus. Olha só o que ele diz. Ele coloca 3 coisas. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a natureza dele, que é divina. Isso tudo está manifestado na natureza. Na obra da sua criação. Nas coisas que estão aí. Tudo isso aí vão falar alto sobre a natureza divina dele, o seu poder que é eterno, e sobre qualquer atributo de Deus que você não pode ver. Diga aí um atributo de Deus. Amor, isso, verdade. Amor é um atributo dele? Você consegue tocar no amor? É intangível. É invisível? Ok, eu concordo. O amor de Deus está expresso na sua obra de criação. Agostinho uma vez falou que Deus escreveu 2 livros que são importantes para a sua revelação. A gente conhece um deles, a Bíblia. O segundo livro que ele dizia era a natureza. Está ali um livro que Deus escreveu que diz, eu sou Deus, o tempo todo. Um revoado de pássaros. Como é que você coordena tanto daqueles animaizinhos pequenininhos? Sabe o que é revoada, né? Eles vão para um lado, para o outro. Quando você vê, não é 2, 3, 4, 5, são milhares deles. Já parou para contar? No fim de tarde, que eles ficam aquela nuvem de pássaros. Como é que eles acertam o caminho? Não se bate um no outro. O patinho está com frio, chegou a hora do frio, vai migrar para outra região do planeta e não erra o caminho. Como é que você explica essas coisas? Pastor, que é isso? A ciência explica. A ciência explica o efeito. A ciência não consegue explicar a causa. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu leio livros científicos, eu leio artigos científicos. Quando a gente vai cavando mais, estudando o efeito, para tentar chegar na causa, sempre tem uma expressão como essa. De alguma forma, a evolução trouxe, e aí eles evoluíram e começam a fazer assim. Sempre a explicação é, de alguma forma, bem, desde o princípio de quê? Então a natureza grita forte, Deus é Deus. Está lá. E Paulo, naquela época, já sabia. Concorda comigo que naquela época, onde estava a Bíblia deles? Vamos ser mais profundos. De Adão, passando pelos seus filhos, onde estava a Bíblia deles? Então, se formos pelo pensamento de Agostinho, só tinha um livro, que era o livro da criação. Quando se contemplava a criação, se via alguma coisa. Deus é Deus. Está ali o seu poder eterno, está ali a sua divindade, está ali o seu atributo, os seus atributos invisíveis estão todos revelados ali. Hoje, quando a gente passa a semana da gente enclausurado, trabalhando, enclausurado na nossa agenda, fazendo nossas coisas, e não nos atentamos ao nosso redor, as maravilhas de Deus, estamos perdendo um livro. Não lemos esse livro. Não lemos.
No começo da mensagem eu disse, preste bem atenção naquilo que eu vou dizer. Você que está na internet, preste atenção no que eu estou falando, porque um desvio de atenção aqui e você deixou de ler o livro de Deus. Deixou de ver um atributo de Deus direcionado para você. Deixou de ver a revelação do poder de Deus. E eu quero que alguém aqui levante a mão dizendo, pastor, eu não preciso do poder de Deus, que eu vou ficar com muita vergonha. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Quem aqui não precisa do poder de Deus na sua vida? Ele diz, eu tenho uma revelação para te dar. Você gosta de contemplar o pôr do sol? A internet falou de Teresina essa semana. Todo mundo na internet, que Teresina está aparecendo aqui nas indicações? Quando a gente ia olhar, foi o céu. Alguém bateu foto do céu de Teresina, outra pessoa bateu, outra bateu. Aí pronto, a internet, todas as redes sociais estavam falando, Teresina. Era o céu. Era o céu. Quem colocou aquele céu daquele jeito naquele dia? Então existe uma lei que não consegue explicar. De alguma forma as nuvens se organizaram, aí o raio solar bateu naquela nuvem no entardecer e ficou daquela cor naquele desenho. E pronto. De alguma forma. Tem um poder, gente, que a gente não consegue explicar. E Paulo dizia naquela época, está revelado. Adão não tinha livro, Bíblia, escrita, mas tinha boca e falava. Adão acompanhou gerações e gerações, falando daquilo que ele viu no jardim. E tudo isso era a respeito de uma Bíblia. Uma Bíblia falada, mas era verdade, era plenitude de Deus, era a revelação de Deus. 2 livros, o livro da criação e o livro dos princípios. Antes era só falado, mas no advento da escrita, virou isso aqui, virou Bíblia. Livro. 2 livros que mostram para a gente esse conceito. Deus é Deus. Quando nós perdemos o relacionamento com Ele, a comunhão, que eu já falei aqui também, essas coisas vão se esfarelando, vão se esvaindo e nós perdemos a ligação com Ele. É o que aconteceria se nós aqui, por exemplo, não nos víssemos mais presencialmente. A gente vai perdendo os laços, vai perdendo a amizade. Quanto mais a gente se vê, mais próximos a gente fica, mais linkados a gente fica. Porque tem uma coisa aqui que nos permeia, que é o que nos fortalece como irmãos em Cristo. Então, há amigo que é mais próximo que irmão. Eu nem sou do teu sangue, propriamente dito, mas tem um sangue que nos linka. Preciso dizer que é o sangue de Jesus? Então, nós somos irmãos. Tem amigos mais próximos que irmãos, porque tem um link aqui que é a nossa comunhão. Quanto a gente anda junto, mais amigo a gente vai ser. Mais detalhe da sua vida eu vou saber, mais detalhe da minha você vai saber. Como é bom você saber detalhe do seu pastor. Como é bom. É bom você me ver com raiva, irado. É bom. Porque você vai me conhecer na ira. E aí você vai conseguir medir. Meu Deus, se a ira dele é assim, então agora eu conheço o amor. É disso que se trata esse texto. Se Deus nunca se mostrasse irado, você não conseguiria medir o amor. Se você não anda comigo, você nunca vai me ver irado. Porque esse é um traço da minha vida que eu tento o tempo todo esconder. Que ninguém veja, só os íntimos. A Matusa já me conhece irado, ela mora lá em casa agora. Ela já me viu quando eu... Olha, quando eu não gosto. Mas aí dá para medir o amor. As minhas filhas sabem também. Mas elas também sabem o amor. Então esse contraponto é importante na nossa vida. Se a gente não entender essa manifestação, a gente não entende o amor dele por nós também. Então são manifestações. E a primeira é de conhecer. Você conhece a Deus? Só dá para conhecer pelo relacionamento. E o relacionamento é pela natureza, então eu conheço os atributos de Deus, me aproximo dele. E o mais importante hoje para a nossa vida aqui é isso. Se não ler isso aqui, se não conhecer isso aqui, se essa palavra aqui que eu estou pregando não tem valor para você, não, eu prefiro fazer outra coisa. Eu não sei, eu não tenho controle. Eu não sei nem o que passa na sua mente. Se você estivesse diante de um computador aqui na minha frente, eu ia dizer, você está prestando atenção no computador, não está prestando atenção em mim. E quem está lá em casa, eu não sei também. Você pode estar aí com o celular ligado sem nem olhar para ele e dizer, eu estou online, estou vendo tudo. E nem está. Eu não tenho controle sobre isso. Você pode estar olhando para mim e a sua mente está em outro lugar. É possível também. Está desprezando.
um relacionamento com Deus. Porque eu estou falando aqui da voz dele, da palavra dele, do que está escrito aqui. Se você não prestar atenção nisso, está dizendo, eu não quero esse relacionamento com Deus. O nosso afastamento dele, o nosso hiato de relacionamento com Deus, vai causar em nós uma escolha. Eu conheço Deus, mas não me relaciono com ele. É uma escolha. E Paulo disse, se eles lá, naquela época, tinham a natureza e não prestavam atenção nela, eles são indesculpáveis. E nós aqui, que além da natureza, ainda temos isso. Nós somos desculpáveis? Então Paulo estava falando de um contexto em que não tinha Bíblia impressa. Tinha o Pentateuco. Tinha a lei oral, tinha comunicação, tinha fala, todo mundo falava. Ele disse, eles são indesculpáveis se eles não mantêm relacionamento com Deus. Então ele fez isso, ele trouxe, olha, quem crê está aqui comigo. Quem não crê, são eles. É isso que Paulo estava escrevendo aqui. Então os homens, eles, os que não creem, não têm relacionamento com Deus, são indesculpáveis. Porque a manifestação de Deus é clara. Todo mundo pode ver e ter acesso. É clara. Está aí. É só você ver. Isso é muito forte para mim. Porque Deus se manifesta de qualquer forma. Nunca ninguém pregou para mim. Aí Deus vai dizer o quê? Nunca ninguém pregou para você? Percebeu que chove e depois tem calor? Gênesis 28. Nunca vai parar de ter. Por quê? Arco-íris. Foi a aliança depois de Noé. Ele disse, 8:28. Ele disse isso. Então percebeu que chove? Percebeu que tem calor de novo? E depois chove de novo? E depois tem calor? Percebeu? Percebeu? É a minha aliança. Nunca mais destruirei a terra com chuva. Natureza manifesta de Deus. E quem não tem comunhão com ele, acaba se separando. Nós aqui, se não mantermos nossa comunhão, a gente vai começar a se afastar, vai se separar. Você não vai conhecer meus detalhes, eu também não conheço os teus. A gente vai ser desconhecidos. E ninguém confia em desconhecido. Você confia? Eu não confio. Eu confio em quem eu conheço. Se você não me conhece, como é que você vai confiar em mim? Confiar de que eu estou pregando aqui a palavra da verdade. Vai confiar de que o que eu te falo com pureza de coração realmente é puro. Como vai julgar isso se não me conhece? Então esse conhecimento vai fazer com que a gente entenda Deus mais profundamente e conheça os seus atributos. É isso que Paulo diz, são invisíveis. Só dá para conhecer quando ele se manifesta. E toda vez que a gente se separa de Deus, tem uma manifestação, que é a manifestação da sua ira. Meu Deus, triste coisa é cair nas mãos de um Deus de ira. E a gente pode confundir uma coisa, achar que a ira é simplesmente uma raiva ou um rancor ou um pensamento muito ruim que ficou no seu coração, e isso aí vai reverberar nos seus sentimentos durante muito tempo. E hoje nós vamos tirar esse mito daqui, porque a Bíblia não explica a ira dessa forma. A gente vai entender o que é essa ira. Porque qualquer tipo de sofrimento humano, e agora eu vou pedir um exercício da sua mente. Qual é um sofrimento humano que você lembra agora? Lembra aí, um sofrimento humano. Pode ser qualquer um. Pode ser um sofrimento universal, pode ser um sofrimento pessoal seu. Pastor, tem vezes que eu passo por problemas, que sofrimento. Eu vou pensar nesse, vou colocar aqui na pauta esse meu sentimento, que é um sofrimento humano. Então, qual é o sofrimento humano que vem na sua mente? Guarde ele aí, que a gente vai colocar aqui por um exemplo. Então, pronto, esse sofrimento humano que você pensou. Tem gente que pode ter pensado a fome, tem gente que pode ter pensado a depressão, tem gente que pode ter pensado uma tristeza, falta de dinheiro, né, demissão do trabalho, seja lá o que você, frustração de sonhos, um sofrimento humano que você trouxe aí e disse, não, o sofrimento que eu quero pensar agora é esse, coloquei na mesa, agora eu quero ver que solução o Senhor vai dar. O sofrimento vem da sua separação de Deus. Por quê? Lá no Éden, porque Paulo disse que a revelação de Deus veio desde a criação, então lá do Éden, desde lá, teve uma separação do homem de Deus. A gente foi separado psicologicamente dele, porque agora a gente tem uma autonomia de pensar coisas que não são de Deus. A gente foi separado emocionalmente de Deus, porque vai dizer que dentro de qualquer pessoa não tem um vazio, e esse vazio só vai ser preenchido pelo amor de Deus. Quem já conhece esse amor, sabe do que eu estou falando. É verdade, você era vazio e se encheu do amor dele. E quem ainda não tem, sente o vazio e não sabe explicar.
quer preencher de alguma coisa e vai começando a tentar encaixar como quebra-cabeça, encaixar as peças e nunca acha uma que encaixe. E esse vazio é o quê? É o vazio do amor que você não tem mais de Deus. Nós somos separados fisicamente e ainda foi colocado anjo com espada reluzente dizendo: aqui você não volta mais. Só na eternidade. Nós somos separados deles. E ali foi designado. Já que foi separado, já que vai ser assim, já que você escolheu isso, então agora você vai ter direito a experimentar um novo caminho. Um caminho que nem era para vocês. Mas já que vocês escolheram assim, que é o caminho da ira de Deus. Não é que Deus estava com raiva da Paloma, não é que Deus estava com raiva da Vânia. Pronto, estou irado com vocês, agora experimentem o sofrimento. É porque, se vocês estão eternos como eu, vocês não vão experimentar o mal. Mas já que caíram, não tem o que fazer. Vocês não são eternos como eu. E o mundo jaz no maligno. Vocês estão onde? Nesse sistema. Então, não tem o que fazer. Todos nós estamos expostos aos sofrimentos, que são reverberações ou manifestações da ira de Deus. Quando ele prepara o inferno, Mateus, último capítulo, ele diz: está preparado para o diabo e seus demônios. Não foi pensando em você. Então, pastor, me explique por que tem tanto sofrimento no mundo? Porque a gente escolheu. Toda vez que a gente se separa de Deus, a gente vai começar a experimentar os sofrimentos do mundo. Paulo diz isso, está manifestado. A ira de Deus está manifestada. Romanos capítulo 1 ainda, é a continuação do texto. Versículo 28. Por favor, me escuta bem. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que é o que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Isso é coisa boa? Isso vem de onde? Paulo explica, eu sei de onde veio. Isso é um caminho chamado ira de Deus. Porque na ira de Deus as pessoas experimentam injustiça, maldade, ganância, depravação. Essas coisas não são boas. Mas só quem experimenta isso é quem está afastado de Deus. Os valores que nós pregamos aqui, gente, eu não tenho coragem de vir para esse púlpito e dizer: não sejam santos. Qual pastor idiota que tem coragem de fazer isso? Quando a gente vai pregar aqui sobre oferta, dízimos, primícias, o que a gente está falando? É de ganância? A gente está dizendo exatamente o contrário. Você oferte, porque assim você libera o seu coração desse acúmulo de ganância, que é uma coisa que nunca vai te bastar. Fiz uma publicação na rede social ontem. Um grande administrador de fundos financeiros, né, da Bolsa, chegou para um escritor famoso e disse para ele: só hoje, nas vendas de ações de risco, eu ganhei mais do que você ganha na sua vida toda. E o escritor, habilidoso com as palavras, disse: só tem uma coisa que eu tenho que é impossível você ter. Olha, ele disse: o suficiente. Porque a ganância é isso, ela vai sempre dizer: precisa de mais, precisa de mais. Nunca vai achar. O bastante, o suficiente, o que me basta, o que está bom. Hoje está bom. Se hoje está bom, eu posso descansar, porque hoje está bom. Tem uma brincadeira do pessoal que mexe com finanças. Eles dizem: e aí, já dormiu ou ainda está acordado olhando a bolsa? Porque a bolsa fecha. E tem gente que a bolsa fecha e o cara fica aberto com o programa. Peraí, assim que abrir a bolsa eu faço isso, agora eu faço isso. Ganância. E onde é que isso está expresso? É manifestado no afastamento de Deus. Paulo continua. Por favor, presta atenção, olha só o que ele diz. Essas pessoas estão empanturradas de inveja, homicídio, rivalidades,
engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais. Olha aí, crianças. Crianças nada. Não é só criança que desobedece pai, não. Tem muita gente adulta que, se tivesse criado uma cultura de obediência ao pai, hoje estava muito melhor. Eu vi um vídeo que eu chorei. Foi para a justiça norte-americana uma multa. E essa multa tinha que ser julgada. E aí foi lá na multa, ele é até famoso esse juiz, o Frank Capri, que ele grava todas as suas audiências e fica na internet. E aí chegou o réu. Um senhorzinho de 96 anos. E aí ele começou a ler lá a acusação. Então o senhor estava trafegando em alta velocidade numa zona, na free zone, numa zona escolar. Que na zona escolar lá você não pode trafegar em alta velocidade. Aí o velhinho, eu nunca faço isso. Eu não dirijo, a não ser que eu precise. E nesse dia eu precisei. Porque eu tinha que levar o meu filho para fazer exames. Ele tem um tipo de câncer e a gente faz avaliações periódicas nele. E eu nunca dirijo. Ele usa essa expressão várias vezes. Eu nunca dirijo, a não ser que seja necessário. E nesse dia era necessário. Já estou me emocionando. E aí o juiz olha para ele e diz: qual a sua idade? 96 anos. E o senhor estava levando quem? O meu filho. Qual a idade dele? 63. E aí o juiz baixa assim a cabeça e diz: o senhor está vendo aquele garoto que está ali no canto? O garoto já era um homem. Fez assim. Ele é meu filho. E sabe o que o senhor está fazendo comigo agora? Está colocando uma pressão enorme nos meus ombros. Quando eu tiver meus 90 anos, eu vou ter que carregar esse rapaz no carro. É isso mesmo. E o senhorzinho lá, já chorando, disse: não quero ser um mau exemplo. Ele disse: não, o senhor é um ótimo exemplo. O seu exemplo que representa a nossa nação. O seu caso está encerrado. O senhor pode ir para casa. Deus abençoe. Essa expressão, então, foi o que me fez chorar mais. O juiz dizendo: Deus abençoe você, Deus abençoe seu filho. Depois eu vou postar o link para vocês verem e chorarem também. Desobedece ao pai. Imaginei aquele rapaz lá de 63 anos desobedecendo o pai. Aí o juiz finaliza dizendo: 96 anos e o senhor ainda cuida da sua família? Que coisa exemplar. É um exemplo para mim. Não é exemplo para nós, não? Desobedece seu pai. Agora que eu sou um quarentão, né? Não posso desobedecer. Vai que meu pai diz: eu vou cuidar de você. Às vezes a gente fica com um peso no coração, né? Eita, meu pai está envelhecendo, será que eu vou cuidar dele? O apóstolo Paulo dando aqui na nossa cara, dizendo: quem se afasta de Deus tem esse tipo de preocupação. São insensatos, versículo 31, desleais, sem amor, sem respeito à família. Ai, meu Deus, misericórdia. Sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte essas pessoas, eles ainda praticam esses atos. Ninguém pode alegar o desconhecimento. Porque, no fundo, nós sabemos que tudo que eu li aqui são coisas ruins. Ou alguém vai dizer: não, depravação é ótimo. Alguém vai dizer isso? Não, injustiça é maravilhoso. Glória a Deus porque tem injustiça. Quem é que vai dizer que essas coisas aqui são boas? Então, todas essas coisas aqui, nós facilmente julgamos. São erradas. Se são erradas, por que estamos fazendo? Se são erradas, por que a gente está indo? É uma escolha. Então, a ira de Deus, desde aquele dia da queda do homem, já é uma trajetória, um caminho, é uma escolha. Não é porque Deus, eu estou irado particularmente com você, por isso sofra. Não foi isso. É porque todas essas coisas só aparecem quando nós nos afastamos de Deus. Ainda tem gente que quer se afastar. Tem gente que nega a proximidade. Não quero me aproximar desse Deus. Por quê? Porque é chato ir para o culto. Onde quis se aproximar de Deus é, particularmente, fazer coisas chatas.
Porque se você não se relaciona com ele, aí você está perdido na ira. E não pode dizer, eu nunca conheci esse Deus. Ele está revelado em tudo que é canto. Tem coisas que são indesculpáveis. Que a gente ser um desobediente, sabendo que tem coisa certa para ser feita. O que é o certo a fazer? Eu vou fazer o que é certo. Mas, pastor, onde está a lista de coisas? Eu li uma lista de coisas aqui, mas não porque são só essas coisas, é porque isso aqui são só exemplos. Mas todos nós aqui somos hábeis o bastante para julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque nós já temos um conhecimento de Deus. E quanto mais estudamos essa palavra, quanto mais a gente vem para o culto e escuta essa palavra, quanto mais a gente contempla a natureza com seus atributos invisíveis de Deus, quanto mais a gente se aproxima dessas coisas, mais a gente vai sendo capaz de julgar o que é certo, vai sendo capaz de julgar o que é errado. Quero ler um versículo também de Efésios 5. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Comportamento gera a ira de Deus. Os filhos da desobediência, o que eles ganham a ira, exatamente porque eles têm um comportamento de desobediência. Então eles não conhecem bondade, não conhecem justiça, não conhecem verdade de nada. E aí o versículo 12 para mim é muito contundente. Que Paulo diz, eu não quero nem falar mais o que eles fazem. Aí vem o versículo 12. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. É a nossa forma de estar dentro da ira de Deus, mas não querer que ninguém perceba. A gente começa a fazer as coisas escondidos. A gente tem medo de vir para a luz. A gente tem medo de se abrir para falar alguma coisa com alguém. A gente tem medo de ser amigo de alguém para a pessoa conhecer os nossos detalhes, né? A gente tem medo que a pessoa veja a nossa ira. Tem medo que a pessoa veja quando a gente fica chateado, quando a gente está triste, quando a gente erra. Olha, as pessoas caem em golpes e têm vergonha de dizer que caiu no golpe, né? Não quero falar, aí acaba ficando impune, né, o golpista, porque é difícil alguém dizer, eu caí no golpe, eu tenho que denunciar. Não quer dizer. Porque nós somos muito cheios de nós mesmos, né? A gente quer fazer as coisas escondidos. Nossos erros, não queremos que ninguém conheça. Não queremos que ninguém tenha acesso, mesmo que seja para mudar a gente, para a gente ser transformado, para a gente ser mudado. Isso é um Deus irado. Eu queria muito chegar nesse ponto da mensagem, porque aqui a gente conseguiu desmitificar. Quando eu falo da ira de Deus, agora você sabe. Não é que ele ficou chateado comigo, é porque os sofrimentos decorrem do afastamento dele. E quanto mais eu me afasto dele, eu vou experimentar esses sofrimentos. E esses sofrimentos vêm de uma rota de queda do homem. O homem caído vive debaixo dessa ordem, ou desordem, que é chamada a ira de Deus. É o que a Bíblia revela, é o que está na palavra. Mas que Deus é esse que se mostra conhecido, que agora mostra-se também irado, mas que também revela o seu amor. Agora eu tenho direito a reconhecer que amor é esse. Eu uso como base Romanos 5, no versículo 8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Posso ouvir um amém da sua boca? Essa ira de Deus, ela pode ser aplacada, mas aplacada por amor. E que amor é esse? Comprovado. Deus nos ama porque enviou seu Filho, Jesus Cristo, exatamente para remediar essa questão, para remediar essa causa. Não existe mais desculpa. Se há sofrimento pela ira de Deus, ao amor de Cristo é revelado, porque ele nos livra de qualquer ira. E agora você entende. Não é porque Deus estava com raivinha da gente. Ele sabe que nós fazemos os nossos escondidos. Ele sabe disso. Então não é isso.
quando eu me apego ao evangelho de Jesus, ao amor dele, que é a comprovação do amor de Deus, nos livra da ira. Então nos livra desse caminho de sofrimento. Aí você pode pensar, mas pastor, tem crente em Jesus fiel, que mesmo assim sofre. Não é verdade? Não tem não? Tem. Você pode até pensar, pastor, eu sou um deles. Eu sou crente em Jesus, meu Deus, como eu amo meu Jesus. Como eu amo meu Deus. E por que eu passo por tanto sofrimento? É porque a gente não pode ser limitado. Onde isso tudo começou? Paulo explica. Desde a criação. Então, se desde a criação isso começou, isso também tem que terminar se voltando para a eternidade. Então, se perdemos aquela eternidade e decaímos para esse nível, onde tem a ira de Deus, onde tem os sofrimentos, por Cristo, nós ascendemos de novo e agora temos direito à eternidade. Aí lá, toda lágrima secará. Então a ira de Deus será aplacada. Não haverá mais. Estaremos salvos da ira de Deus. Se você entendeu, diga amém. Só para eu ter certeza que você entendeu. Amém. Você entendeu? Esse é o evangelho do conhecimento de Deus. É isso que nós temos que falar, que pregar. Nessa semana, você pode pegar tudo isso aqui que você entendeu e contar para alguém. Porque eu duvido que na nossa semana a gente não consiga achar uma pessoa que esteja sofrendo de alguma coisa. Não é não? Tem gente sofrendo um bocado de coisa por aí, né? Só o que tem. E você conseguir explicar isso, olha, eu sei de onde é que vem o sofrimento. Vem de onde? Vem do afastamento de Deus. Não é não. Não é não, porque, por exemplo, eu me consultei e disse qual é o problema. Eu entendo isso. Eu sei que é assim. Porque a primeira visão que a gente tem é que os nossos problemas são dos nossos relacionamentos horizontais. E em uma primeira instância, é isso mesmo. Porque vem de uma família desestruturada para você experimentar o que é. Claro que vai surgir mazelas. Vai ter problemas ali. Conheci uma que viu uma tragédia. O pai assassinou a mãe, ela vendo. Como é que é o interior? Terrível. Sofrimento? Sim. Está dentro dessas coisas que a gente classificou aqui como dentro do sistema chamado ira de Deus? Sim. Muito problema. E aí, quando você vai estudar ao nível da nossa humanidade, você vai dizer, está aí a raiz do problema. A raiz do problema está aí, nos relacionamentos horizontais. Foi seu problema com seu pai, foi seu problema com sua mãe, foi seu problema com seu irmão, foi aquele desentendimento com a pessoa que você amava tanto. Aí é a raiz. Mas quando a gente vai cavar um pouco mais, a gente vai perceber. Onde é que está a mente desse pai que assassina a mãe na frente da criança? Está próximo ou está afastado de Deus? Eis a ira de Deus. Uma pessoa completamente entregue às depravações da própria mente. Por isso, gerou uma raiz de problema. Então me entenda, eu não estou pregando contra a psiquiatria, contra a psicologia, porque eles fazem esse tremendo serviço. Conseguem chegar até esse momento aí. Está aqui a raiz. Claro, estourar os miolos da outra pessoa na frente da criança, claro que isso aí gera uma coisa. Mas agora você entende por que ele fez isso. Se afastou. Relacionamento vertical. Então, o nosso relacionamento vertical danificado gera problemas enormes nos nossos relacionamentos horizontais. Me diga uma pessoa que tem relacionamentos horizontais sadios. Eu vou provavelmente achar uma pessoa que tem um relacionamento vertical saudável também. Eis a chave. E tudo se reintegra nesse evangelho, nessa boa notícia que nós damos, nesse amor de Deus comprovado através de Jesus. Você pode imaginar, mas pastor, se tudo começou lá no Éden, por que a salvação só é no Novo Testamento que tem evangelho? Não é aí não. Porque mesmo no Antigo Testamento já tinha evangelho. Porque nós já começamos a discutir isso aqui, há outras mensagens, né, sobre o evangelho. O que é evangelho? É a boa nova que é dada. Salmo 40 é Novo ou é Antigo Testamento? Salmo 40 é Antigo Testamento. Versículo 9. As multidões
anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. A palavra aqui original do hebraico é bazar. E bazar do hebraico significa dar as boas novas. E o que é evangelho? Exatamente. Desde aquela época, as pessoas saíam a dar as boas novas para proteger pessoas, para proteger cidades, para proteger a nação. Isso era bazar no seu contexto. Eu quero trazer aqui bazar, trazer as boas novas para a proteção de todo mundo. É assim que a gente protege um ao outro. Nós nos protegemos aqui pelo Evangelho. Nós nos protegemos aqui pelo Evangelho que se completa. Completa-se hoje, para se completar também amanhã. Quando a gente folheia Apocalipse 14 e Apocalipse 15, nós vemos o que vai vir do futuro. Lá no futuro, está escrito que haverão 7 taças, classificadas como as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus vão ser derramadas. E só há uma forma de escapar do derramamento dessas taças, ou seja, escapar da ira de Deus eterna, porque essa daqui já está fadada a acabar. Mas a de Apocalipse é outra ira, eterna. Apocalipse 14:6. Por favor, me escuta para você entender o final. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Temer a Deus, render glória, para que se cumpra a justiça. Exatamente o que Paulo falou no início dessa mensagem. Paulo falou que as pessoas agora desprezavam a Deus, não o reconheciam e aí praticavam a injustiça. E naquele último dia, aqueles que se apegaram a Cristo viverão reconhecendo a Deus, dando-lhe glória e aí participarão da sua justiça. É que nem aquele juiz dizendo para aquele senhor: e você ainda cuida da sua família? Então que Deus te abençoe, o seu caso está encerrado. Justiça. Naquele dia eu quero ouvir isso da boca de Deus. Ah, como eu desejo. Fábio, você estava lá no mundo? Estava, Senhor, porque é o mundo. Mas você comprovou o meu amor ou só experimentou da minha ira? Eu sei que é a sua ira, Senhor, porque eu sei que é sofrimento humano. Mas eu experimentei o teu amor comprovado, que foi o amor de Jesus. Sim, eu experimentei. E eu quero ouvir de Deus dizendo: então o seu caso está encerrado. Deus te abençoe, ou seja, entra aqui no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Eu quero ouvir isso. Hoje nós estudamos coisas profundas aqui. Manifestação de Deus, onde é indesculpável quem diz não sabia. Conhecemos o que é a ira de Deus. Não é uma raivinha rancorosa humana, mas é uma sistemática de sofrimento de quem não se apega ao amor dele, vai acabar vivendo. Mas nós reconhecemos também o amor manifestado, que é a comprovação do envio do seu Filho para nos salvar de qualquer ira. Sofremos ainda aqui, mas na ira vindoura, essa não experimentaremos, porque nós temos a revelação do amor no nosso coração, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém?